Bem-vindos a mais um episódio do Valley Talks. Hoje temos connosco uma amiga que vem nos falar um bocadinho sobre a sua experiência em maternidade e mais alguns desafios que ela teve durante a vida e que continua a ter, continua a lutar. Uma lutadora, uma guerreira. Vamos falar com a Filipa Sobral. Olá, Filipa. Obrigada por esta apresentação. Uma apresentação muito subtil. Quer que tu faças agora uma apresentação sobre ti? Quem é a Filipa? Já disseste algumas coisas que são importantes. Sou uma mulher, sou lutadora sim, tenho seguido aquilo que são os meus sonhos, tanto na parte profissional como na parte pessoal, e sou uma mulher que mudou a vida agora há pouco tempo, literalmente. Quando dizes mudou a vida, mudaste a vida em que sentido? Olha, mudei a vida no sentido de... Para já mudei de cidade. Fui de Évora para o Algarve, para Vila Real de Santo António, que é bem longe. É 2 horas e meia de viagem. Nada de muito novo, na verdade, porque já passava férias lá há 15 anos, mais ou menos, e eram férias grandes. Os meus avós moram lá, portanto, a minha rede de apoio está lá. Então, estou lá. Também venho a Évora muitas vezes. Mas o mudar de vida maior foi o nascimento da minha filha, da Francisca. Há 10 meses que ela nasceu e isso fez mesmo mudar de vida, não é? Como é que foi o processo de gravidez? Olha, o processo de gravidez foi tranquilo, na medida em que eu adorei estar grávida. Gostei muito de estar grávida. Sentia-me maravilhosa, sentia-me empoderada. E nós, quando estamos grávidas, somos meio que tratadas como VIP, sabes? Temos aquele lugar do estacionamento, podemos passar à frente na fila, as pessoas olham para nós assim de outra maneira. Okay. Pronto, e eu não tive complicações nenhumas, foi sempre tudo muito certinho. A única complicação que já era pré-existente é o facto de eu ter material de osteossíntese, ferros, na coluna, porque há mais de 10 anos fraturei as vértebras da coluna e tiveram que me pôr um material para sustentar. Pronto. O que é que isso fez? Fez com que no meu acompanhamento com a médica ela dissesse que provavelmente não iria ser muito bom experimentar um parto natural. Portanto, à partida já iria para a cesariana. O que na altura não me pareceu nada mal, mas depois revelou-se muito doloroso e muito complicado a parte da recuperação, que é uma coisa que ninguém fala muito, e essa parte foi mais complicada. Ok. É engraçado tu falares nessa... Tu estás a dizer que gostaste muito da gravidez e do processo de gravidez, porque existem opiniões muito dispares nesse sentido. Aliás, muitas das pessoas que eu conheço, inclusive há pouco tempo tive conversa sobre isso e disseram assim, não sei como é que as pessoas gostam de estar grávidas, porque é completamente... É verdade. É um sofrimento, ou seja, as pessoas, apesar de gostarem de ser mães, sentiram que foi um grande sofrimento estarem grávidas. Como é que tu consegues ter essa opinião disto? Consigo perceber o outro lado? Consigo. Eu tenho também uma amiga até próxima que odiou estar grávida e foi horrível. Houve ali um momento em que também a parte dos enjoos é mesmo chato, porque imagina, tu acordas de manhã e vomitas nada, percebes? E isto todos os dias é chato. Mas só isso, de resto não. Mas eu consigo perceber o outro lado. E mal comparado, ou bem comparado, até posso fazer aqui uma ponte entre o pós-parto e a gravidez, na medida em que há mulheres que não gostam de estar grávidas e há mulheres que o pós-parto é horrível, há mulheres que gostam de estar grávidas e há mulheres que o pós-parto é maravilhoso. Portanto, nós temos aqui um bocadinho de tudo. Eu, no meu caso, adorei estar grávida, o meu pós-parto foi terrível, mas tenho conhecimento até e experiência próxima com amigas minhas e conhecidas de gravidez horrível, pós-parto maravilhoso, gravidez maravilhosa, pós-parto maravilhoso. Há uma realidade aqui que é infinita. E existe alguma fonte de ligação para isso, ou que se consiga saber ou perceber? Não sei se há estudos feitos, na verdade não faço ideia. Sei de alguns estudos mais na parte já do bebê nascido, na parte de gravidez e pós-parto não, mas era interessante realmente. E eu, como estou em psicologia e tenho a disciplina de investigação, que nós estamos a montar um caso de investigação,
estás-me aqui a dar umas ideias muito boas. Acho que seria um ponto engraçado, não é? É bom perceber de onde é que... Sim, Se existe alguma ligação, se existe alguma forma Olha, de contornar isso, não é? aquilo que me parece, mediante aquilo que vou estudando, vou lendo, vou falando, na comunidade das mulheres grávidas, mães, parece-me que pode haver uma ligação entre a rede de apoio disponível e a boa experiência ou a má experiência. Okay. Acho que isso está ligado, sim. Sem dúvida. E lá está, e quando nós falamos um bocadinho em pós-parto, tu falas mais em pós-parto a nível físico ou a nível psicológico? Falo a nível psicológico e emocional, físico também, na medida em que quem passou uma cesariana tem uma recuperação diferente. Uma cesariana é uma cirurgia, não é? E é uma cirurgia num sítio muito sensível, que é a parte abdominal, é a parte aqui que nós usamos para tudo, para respirar, e às vezes nem nos apercebemos disso. Pronto, quando um bebê nasce, há uma queda hormonal gigante. Não há nenhuma fase na vida em que haja, num curto espaço de tempo, esta mudança hormonal. A mais próxima, se calhar, é a puberdade. Pronto, mas ela acaba por se estender no tempo, então, apesar de muito intensa, consegue ser um bocadinho mais diluída. A maternidade, o pós-parto, não. É num curto espaço de tempo, em dias, em semanas, não é? Daí depois a questão da saúde mental e da parte das depressões pós-parto. Mas continuando aqui com a parte física, então a cesariana corta várias camadas, isto não é só um traço e já está, temos várias camadas, temos a pele, temos o músculo, temos a gordura, temos o útero, temos... Pronto. E depois para recuperar é complicado, porque nós temos um bebê, principalmente mães de primeira viagem, que é o meu caso. A minha irmã tem 14 anos de diferença de mim e eu já maternei um bocadinho com a minha irmã, ela é mais pequenina, claro, mas não é a mesma coisa. Então, temos um bebê muito pequenino a chorar, o nosso cérebro de mãe fica super ativado com o choro do bebê, é biológico, é normal, e nós queremos levantar-nos da cama e somos tão lentas, parece-nos ainda mais se calhar, somos tão lentas a levantar-nos porque temos tanta dor, o movimento de levantar, e o bebê chora, 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 chora. Então, se tivermos uma rede de apoio ali muito próxima, é muito mais fácil de lidar com essa frustração, porque essa frustração acaba por ser biológica também. Okay. O nosso cérebro e as hormonas, para a sobrevivência da espécie e do bebê, faz a mãe ficar super alerta e às vezes pode ser um bocadinho doloroso. Ok. E são estimuladas ali, tendo em conta ali toda a experiência voltada ali, não é? Sim. Pronto, então há esta ligação psicológica e emocional com o físico, não é? O físico está debilitado e o psicológico está a puxar por nós, então torna-se um bocadinho frustrante. Mas pronto, mas é maravilhoso na mesma, atenção. Exato, não vamos estar aqui a criar uma má imagem. Sim, mas é isso. Mas é importante falar sobre estas coisas porque é pouco falado. É muito pouco falado. E acho que, aliás, tu és a pessoa, para mim, fez todo o sentido tu participares aqui e abrires um bocadinho, porque tu falas abertamente sobre as experiências e é isso que nós precisamos. Mostrar que as experiências, e aliás, e ter a percepção que as experiências não são todas iguais. Sim. E muito mais neste caso de maternidade, eu sinto muito, eu nunca fui pai, nem pronto, e é um dos desejos que eu tenho, mas com os amigos ouço muitas opiniões diversas, muitas opiniões diferentes, e experiências completamente diferentes, e o que funciona às vezes para uma pessoa pode não funcionar para outra. E mesmo na parte da medicina, as sugestões e o aconselhamento que existe, muitas vezes é muito diferenciado, as opiniões são muito diferentes e não existe assim um estudo específico, ou seja, faz isto que é literal, é desta forma que está certo. Não. Não. É muito diferente. E o engraçado e os estudos que existem, ao longo do tempo, as correntes, até na psicologia, as correntes que vão aparecendo, elas depois são substituídas por outras, mais atuais, porque já há mais estudos, porque já há mais dados, mais informação, e é engraçado como a outra cai no desuso e até na repulsa do género, não é nada assim, está tudo mal, pronto. Mas isto acontece na ciência toda, não é? Aquela é a verdade, até haver alguém que consegue conduzir estudos que reponham uma verdade mais verdadeira que aquela, e é assim que vamos evoluindo.
Mas sim, não há nada que seja estanque, não é? Cada pessoa é uma pessoa e essa é a beleza, a complexidade do ser humano e de uma experiência como a maternidade. E quem diz maternidade diz a parentalidade, não é? Isto é uma coisa que parece que ultimamente se tem tornado mais solitário para as mães, parece que estamos mais isoladas, mas na verdade aquilo que eu gostava que fosse feito, e acho que está a começar a ser feito, é vou dizer a palavra em inglês, awareness para o facto do papel do homem e do pai ser muito importante e cada um ter o seu papel, mas são complementares. Portanto, acho importante também falarmos da parte de parentalidade, mas a parte da maternidade, a biológica e a emocional, não há como explicar a um pai, por mais que ele esteja ligado à mãe e ao bebê, Certo. não dá para Sim, porque explicar. lá está, é mesmo ligação biológica à É, mãe, né? A e ligação hormonal, de. biológica Exatamente. mesmo, celular, O pai, até, pois. genética ali. Exatamente, exatamente. O pai, mas eu percebo o que tu estás a dizer e faz todo o sentido. E eu acho que nós temos ainda um bocadinho aquela cultura antiga que está ainda vincada muito hoje em dia nos pais. Já se começa a diferenciar um pedacinho, mas parece que dá uma sensação muitas vezes que os pais são muito mais afastados do que as mães. E depois as mães tentam compensar num sentido mais, se calhar às vezes, a ausência do pai e que, na minha opinião, também se torna um bocadinho exagero. Ou seja, cria-se aqui um desequilíbrio, digamos Sim, assim. Isto é a minha visão, como é óbvio, estou a generalizar, não é? Não estou sim. a especificar. Sim, mas nós também, os tempos foram mudando, né? Nós, antigamente as mães, era certo, ficavam em casa com os filhos, o pai ia trabalhar, com a chamada emancipação da mulher, o início deste percurso, que é muito importante, mas trouxe-nos aqui alguma, talvez possa dizer, desinformação acerca da importância que é criar um vínculo seguro com o bebê, e esse vínculo seguro que é criado com o bebê não é idealmente feito numa creche por cuidadores, por educadoras de infância. Idealmente é feito pela dia de mãe-bebê, não é? Pronto, o bebê procura a mãe, a segurança está na mãe, mas os dias de hoje fazem com que a mulher, muitas vezes aos 6 meses, já tenha que sair para ir trabalhar, e o bebê não tem outra hipótese senão ir para uma creche. Pronto, às vezes a rede de apoio não permite o bebê ficar em casa, nem com a rede de apoio. E isso traz um bocadinho de stress, na medida em que, repara, tu se fores trabalhar e a mulher for trabalhar, tanto o homem e a mulher vão os dois trabalhar, a criança vai para a creche, portanto a criança só vai sair da creche no máximo mais cedo possível, acho que calhar 4, 5 da tarde, não é? Portanto, 4, 5 da tarde, chegar a casa, não chegar, é os banhos, é preparar o jantar, é não sei o quê. Portanto, o pouco tempo que os pais estão com as crianças é numa dinâmica de logística para o dia a dia. Não há aquele tempo de sentar, brincar, ou, não é? aquela dinâmica mais tranquila, onde se cria realmente um vínculo, sem ser o apressar a criança sempre. Então eu tenho muita pena que, por um lado acho muito importante esta emancipação da mulher, mas por outro tenho pena que a sociedade já exija de tal forma uma violência de separar o bebê e a mãe tão cedo, e principalmente no nosso país, porque nós nos países do norte da Europa já temos licenças de maternidade de anos, de 1 ano, 2 anos, pagas a 100%, que eu acho que é o ideal, e tenho muita pena que em Portugal, portanto acho que agora aumentou para os 6 meses. Quando eu acabei a minha licença, acho que era até aos 5, tive até aos 5, acabei a minha licença, entrou a lei que era até aos Até aos 6. 6. Mas ainda bem, já é uma vitória, Exatamente, mas mesmo exatamente, assim é exatamente. pouco. Mesmo E assim é achas que a pouco. perspectiva é de melhorar nesse sentido? Eu acho que é, só que eu acho que é sempre tão a conta-gotas, sabes? Eu acho que aqui em Portugal nós vamos andando atrás dos outros países do Sim, norte da Europa, sim. mas é sempre tão devagarinho, não é? Com anos de diferença, não é? Sim, E primeiro tens de perceber, tens de ver a experiência, tens de ouvir, tens de interiorizar. Existe sim, aqui um processo, se calhar, mais de, de interiorização a nível cultural, a nível social, do que é, propriamente de implementação das regras, não é? sim. Eu acho que nós aqui em Portugal temos uma cultura muito típica e se calhar um bocadinho fechada ainda em relação a certos temas, não é? E este é um deles.
Tu sempre quiseste ser mãe? Sim. Sempre foi um desejo que tiveste? Sim, sempre foi um sonho meu. Aliás, o meu grande sonho sempre foi ser mãe e acho que é o projeto mais importante da vida de uma mulher que queira ser mãe, não é? É pôr um ser humano neste mundo e dar-lhe as melhores ferramentas possíveis para ele ser feliz, não é? Ok. Tu achas, e agora falando um bocadinho, estás a falar nisso, e eu estou-me a associar porque o meu desejo desde sempre foi ser pai. E tu consegues fazer uma, não é comparação, consegues achar que a vontade e o desejo de uma mulher ser mãe equipara-se à vontade e ao desejo de um homem ser pai também? Acho que sim. Né? Acho que é possível, sim. Ahm, Até porque, sendo sincera, aquilo que eu achava que era a maternidade, ou seja, há uma idealização. E, portanto, no campo da idealização, acho que o desejo e a idealização é igual, pode ser igual, ou tão grande num homem como numa mulher. Depois, a realidade, como falámos há bocadinho, a parte biológica, a ligação, é que pode já não ser tão igual, não é? Mas acho que sim, acho que o desejo pode ser igual. Até pode ser maior num homem do que numa mulher. Ontem estava a pensar aqui na nossa entrevista, pronto, e na nossa conversa, e estava a ter em percepção essa questão da comparação pai e mãe, porque existe muito, não é? Sim. Inevitavelmente vai existir sempre. Mas no foco parentalidade, vi uma coisa que eu estava a pensar que é ser pai ou ser mãe não é inato. Sim, não é? Não é inato. Ou seja, tu não é seres mãe que te transforma mãe. Percebes o que eu estou a dizer? Ou ser pai que te transforma pai. Sim, não é. Ou seja, é uma aprendizagem contínua. É uma É um aprendizagem desenvolvimento contínua. contínuo e tens de ter muita vontade Tens que ter muita vontade. para isso. Sim. Aliás, eu tenho aqui uma teoria rebuscada, que eu às vezes tenho assim estas coisas, sou muito brincalhona e às vezes dá-me assim estas ideias malucas e às vezes sonho com um mundo em que, imagina, pronto, poucas pessoas acreditarem em Deus, o universo, o que for, houvesse uma lei universal, espiritual, em que para se ser pai, para uma criança nascer, tinha que haver meio que um teste de preparação, nada de testes cognitivos, não é nada, emocional, motivacional, de realmente queres ou não. Porque é como tu estás a dizer, pá, há pessoas que não nasceram para ser mães e são mães. É vida, mas o que é que acontece? Essa criança vai crescer de uma maneira possivelmente um bocadinho menos boa, não é? Mas é o que tu dizes, a vontade é mesmo importante, porque essa vontade faz com que tu queiras ser melhor. Ou seja, o sentimento de culpa é muito importante, porque o sentimento de culpa faz com que tu, para a próxima, não vais repetir isso, não é? Agora, também acho importante dizer que não há pais perfeitos, não há mães perfeitas, há muitas falhas e isso é muito bonito, a gente poder falhar, perceber onde é que falhamos e com esse sentimento de culpa perceber o que é que aconteceu com esta falha e irmos construindo ao longo do caminho. Isso foi uma aprendizagem difícil para mim, porque eu sempre fui muito perfeccionista e sempre tive alguma dificuldade em pedir ajuda. Sempre fui aquela pessoa que desde pequenina, e isto é uma defesa que nós ganhamos, há várias, a minha foi esta, sempre achei que tinha que dar conta de tudo sozinha. E então, no início da maternidade, depois do nascimento da Francisca, foi difícil para mim aprender a pedir ajuda, porque isto já estava muito enraizado em mim, e foi difícil para mim conseguir perceber que há mudanças e que a gente tem que aceitar essas mudanças, mas que vou falhar. Pronto, foi difícil para mim lidar com o erro, agora já não é nada difícil. E tu sentes que essa limitação do pedido de ajuda era só dentro de ti, era só interno, ou era por acontecimentos externos que te fizeram ficar assim, ou é uma característica Isso que é uma boa tinhas? pergunta. Acho que é um misto dos dois.
mas acho que essa minha defesa interna pode ter, de alguma forma, exacerbado o cenário exterior. Ok. E as hormonas também. As hormonas também contam muito. Acho que é um misto dos dois. Ok, Sim. ok. Porque vê-se muito, e já tive alguns contactos com pessoas, especialmente mulheres, que dizem isso, que fecham-se muito porque querem fazer tudo sozinhas e que muitas vezes não permitem, e lá está. E quando não tens esse sentimento de culpa, quando não tens essa percepção do erro, transforma-se ali uma ligação um bocadinho difícil, porque, ok, eu faço tudo sozinha e deixa estar, e eu é que sei, e tu, quando dizes isso, faz todo o sentido. Porque quem fala mulheres, fala homens, qualquer pessoa. A pessoa erra, a pessoa tem de ter sentimento de culpa e tem de perceber o erro que tem. Mas sinto muito isso que tu estás a dizer, que é, às vezes falta um bocadinho às pessoas perceber o que é que estão a fazer, olharem para elas, para perceber, fazer uma introspeção e ver, ok, onde é que eu estou a errar? Preciso de ajuda, efetivamente, não é? Preciso de alguém ao meu lado, ou estou simplesmente a ser carrancudo e a dizer não quero porque não quero, orgulhoso. Acho que é engraçado estás a falar nisso, é uma boa... Sim. É uma altura que é difícil ser vulnerável, porque quando nasce um bebê, a maternidade abre as feridas e os traumas antigos, e normalmente a rede de apoio pode ser a família mais próxima e nuclear. E se tu reparares, há uma frase engraçada que diz: se te achas muito espiritualmente evoluído, vai passar umas férias de 15 dias numa casa fechado com a tua família. Pronto, porque é lá que nascem os gatilhos, é lá que são, é na nossa família que são formados os traumas e as coisas boas, claro, mas os gatilhos, os grandes gatilhos da nossa vida estão aí, e normalmente na maternidade é a mãe, a avó, que vai ajudar, e nós estamos muito vulneráveis e é difícil assumir essa vulnerabilidade perante tanto gatilho à nossa volta, não é? Mas sim, é o que tu estás a dizer. O que é que tu sentes que foi mais difícil durante todo o processo de gravidez? Falando na gravidez em específico. Na gravidez, o mais difícil... Olha, vou-te ser muito sincera, porque eu gostei mesmo de estar grávida. Então, acho que foi os enjoos. Acho que até foi muito físico. Não tive, assim, nada muito difícil psicologicamente ou emocionalmente. Foi os enjoos, ali durante os primeiros 3 meses. Eram muito incomodativos. E foi o facto, pronto, de ver o meu corpo a mudar e ter que ir comprando roupa maior e acompanhar esse processo. E talvez depois no fim tenha sido o cansaço, ou seja, já tinha uma barriga muito grande e os pulmões já estava aqui apertado, e então já me cansava muito. Pronto, eu estive sempre a trabalhar até ao fim. Aliás, eu estava na cama do hospital, já ligado ao soro para fazer a cesariana às 9 da manhã, e estava a fazer encomendas para o restaurante. A enfermeira disse: o que é que está a fazer? Eu estou aqui a encomendar da Macro. Assim. A adiantar trabalho. Pronto, antes de ter um bebê. E o que é que tu sentes que passaste e que podias ter dito assim? Alguém podia ter dito assim, ok, olha, podias-me ter dito que isto ia ser assim ou que ia ser desta forma, e que não te contaram, mas que poderiam ter chamado a atenção. Sim. Olha, acho que me podiam ter dito, e é uma coisa que eu quero passar, não é? Que me podiam ter dito que não, quando o bebê nascer pode não ser tudo cor-de-rosa, porque a minha expectativa, e as expectativas às vezes são umas grandes inimigas, era que quando a minha bebê nascer e estiver cá fora, isto vai ser tudo maravilhoso. Porque a última semana grávida já estava muito cansada, já estava muito ansiosa para ver a cara da bebê, para ver a bebê, e queria estar com a bebê. Quando a Francisca nasceu, a queda hormonal levou-me a um estado de solidão interno muito, muito grande, e ninguém me avisou. Ou seja, eu acho que nós somos muito preparadas para o parto. Eu fiz 2 cursos de preparação para o parto e não usei quase nada do que aprendi lá, porque eu não tive parto natural. Eu tive uma cesariana. Portanto, a preparação que é feita ao longo de meses é para um momento que, ok, pode demorar 10 horas, 12 horas, 20 horas, mas estão a preparar para horas, e não há muitos cursos, nem é muito falado o pós-parto imediato, que é preciso preparação para ele, e é preciso perceber que pode ser maravilhoso. Como nós dissemos no início, há muitas experiências diferentes, nada é igual,
mas também pode ser muito doloroso, muito solitário e muito alienígena, na medida em que a mulher sente que está a passar por aquele momento completamente sozinha, apesar de estar rodeada de pessoas. Ninguém me preparou para essa possibilidade de existir, nunca. Sempre achei que fosse um momento melhor de sempre e mais cor-de-rosa. Ver a minha bebê, estar com a minha bebê os primeiros dias, uma bolha de amor, não foi isso que aconteceu. E o facto de nunca ter ouvido falar sobre isso fez-me pensar que havia alguma coisa de errado comigo. Mais tarde, e com a ajuda de um grupo de mães que eu tenho no WhatsApp, que é maravilhoso, que o grupo se chama Afinal, a maternidade não é um mar de rosas, é este o nome do grupo, foi uma amiga de infância que me pôs lá. Nós, através da partilha de experiências, eu percebi que não, eu não sou um alien aqui, não se passa nada de mal comigo. Há mais mães que passaram um pós-parto incrivelmente solitário e com uma expectativa versus realidade completamente dispar. Portanto, isso fez-me muito bem. Mas era isto que eu gostava que me tivessem dito. Olha, pode não ser como tu estás à espera. Tu achas que, falando nesse aspecto, da percepção de, ok, sou eu é que estou a passar por isto, ou seja, o problema é meu. Sim. Tu achas que devia de haver apoio psicológico na preparação ainda antes da gravidez? Porque imagina, uma pessoa... O choque vai ser imenso, né? E segundo o que tu também estás a transmitir, é um choque tremendo a nível físico, a nível psicológico e emocional. Mais que não seja para gerir as expectativas. Sim. Né? Sim. Porque, lá está, as expectativas gerem tudo. Né? Sim. Vão gerir depois o resultado emocional que tu vais ter. Se vai ser de encontro àquilo que tu pensavas ou não. É verdade. Eu sou 100% a favor de aconselhamento psicológico. Eu fiz esse aconselhamento quando comecei a perceber as minhas limitações emocionais naquele momento e comecei a perceber que estava num período chamado Baby Blues, que era uma coisa que eu conheci através de leituras minhas e de pesquisa, que também é muito pouco falado, que não é uma depressão pós-parto, mas é normalmente 10 a 15 dias de uma tristeza profunda que não se percebe bem porquê. Quase como uma TPM, né? TPM, tensão pré-menstrual, muito forte, em que às vezes a gente na tensão pré-menstrual, aqueles dias antes da menstruação aparecer, estamos muito tristes, choramos muito com os filmes e estamos assim super sensíveis. É isso vezes 1000, ali 10, 15 dias. E é aí nessa altura que a gente se sente meio alienígena do género, mas porquê é que eu estou triste? Porque o maior sonho da minha vida era ter um bebê e eu amo este bebê, eu adoro esta experiência, mas eu estou triste. Então é super estranho. E é preciso alguém que saiba mexer com estas alturas da vida de uma mulher para conseguir não só acompanhar a mulher, mas perceber se a rede de apoio precisa também de algum tipo de ajuda, porque também há muito pouca informação sobre como lidar com estes períodos para os pais, por exemplo, ou para a rede de apoio. Às vezes pode não ser só o pai, pode ser a mãe, portanto a avó do bebê. Ainda há muito pouca informação e é um período que é mesmo importante que a rede de apoio perceba o que se está a passar, para a mulher se sentir ainda menos alien, não é? Claro. Pronto, porque há esta dicotomia e o aconselhamento psicológico pode mesmo ajudar a arrumar estas gavetas e é muito importante nesta altura para também não evoluir depois para uma depressão pós-parto mais tarde. Portanto, a saúde mental é muito importante não ser descurada, não só na gravidez, para gerir expectativas, mas principalmente no pós-parto imediato. Eu fiz sessões, foram online e foi a melhor coisa que fiz. Consegui organizar o meu pensamento e acalmar, e as hormonas também foram seguindo ali um processo, consegui arrumar tudo e foi maravilhoso, foi muito bom. Tu consegues encontrar especialistas na área de maternidade mesmo, de pós-parto? Sim. Olha, eu gosto porque é fundamental na partilha imagina, é no sentido em que tu estás a dizer que é, sou só eu que me está a acontecer isto, mas a pessoa consegue, o profissional consegue pensar, ok, eu tenho muitos clientes que passam pelo mesmo, e acalmar um bocadinho esse...
Eu acho que sim. Eu até posso deixar um nome aqui, de uma psicóloga que eu adoro e que acho que faz um excelente trabalho, muito científico, com muitas bases e que tem uma clínica que atua exatamente nessa área. Portanto, a saúde perinatal, a doença mental perinatal, o pós-parto, a parte pré-natal, a parte da parentalidade, terapia de casal, etc. Portanto, tudo o que é familiar com o nascimento de um bebê e o crescimento do bebê, que é a Filipa Maló Franco. Ela tem livros maravilhosos e no Instagram também tem ali uns conteúdos super importantes. Existem bons profissionais nesta área, sim. E tu fizeste a parte da maternidade, ou seja, tu passaste a fase da gravidez e iniciaste um curso de psicologia Sim. ao mesmo tempo e tiveste com a tua empresa, o teu restaurante, Sim. que foi quase tudo à mesma altura, não é? Consegues-nos... O restaurante foi na minha gravidez, portanto ele abriu, eu já estava grávida, e o trabalho de construção começou a ser mais uma preparação para quando a Francisca nascer vou estar ausente, isto ainda é um bebê também, portanto foi ali uma fase complicada, fiz essa preparação para conseguir estar ausente. Portanto, foram períodos de muito trabalho grávida, não é? Essa preparação toda do pessoal, as obras estavam a acabar, portanto, tive que fazer uma remodelação total do espaço e fazer obras, toda uma logística de abrir um restaurante, não é? E depois o curso, a Francisca tinha 4 meses quando eu comecei a ir. O curso de psicologia é lá embaixo no Algarve. Portanto, eu tive que estruturar o restaurante cá em Évora e quando fui para o Algarve, ele ficou um bocadinho mais sozinho, vinha cá aos fins de semana, um bocado cansativo, mas como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa ou cansa, mas é um cansar diferente. E pronto, estou a tirar o curso de Psicologia, estou em Portimão, é 1h15 de viagem para lá, 1h15 para cá, deixa-me um bocadinho frustrada perder quase 3 horas por dia em viagens, mas já dei a volta a esse assunto e tento utilizar esse tempo ou para fazer uma chamada a uma amiga, porque estou um bocadinho mais distante delas aqui lá no Algarve. Aproveito para pôr a conversa em dia, aproveito para pôr o WhatsApp a ler, a Siri no carro, a ler para mim os apontamentos e vou estudando, portanto ouço música, ouço um podcast também, pronto. Consegues sempre aproveitar esse tempo de outra forma, não é? Sim. Mais de uma forma educativa ou de socializar. Ou de lazer, de lazer. é. Ok. Sim. E uma dúvida que eu tenho quando tu falaste sobre o restaurante, abris o restaurante durante a gravidez, vou contextualizar a minha ideia. As pessoas geralmente pensam ou teriam uma ideia de, ok, isto é uma loucura, porque eu estou numa fase de gravidez, uma fase de estabilidade completamente arriscada. E a minha pergunta aqui é, se tu abriste o restaurante já com a ideia de, ok, isto vai ser um risco, mas vai-me dar estabilidade para aquilo que eu quero, que é estar mais presente na vida da Francisca. Né? Sim. Percebes o que eu digo? Percebo. E é uma boa questão, porque aquilo que eu sempre disse é: eu quero muito ser mãe, é o meu maior objetivo, mas se eu não conseguir até uma idade, digamos, ideal ou possível ser mãe, se eu não conseguir até essa idade ter uma estabilidade mínima que me permita passar tempo com a minha filha e não a pôr numa creche, eu prefiro não ser. Porque para mim é mesmo muito importante este estabelecer de vínculo bem feito, sem ser eu tenho que ir trabalhar, tens que ir para uma creche. Com isto não estou a desvalorizar ou a invalidar a experiência de outras mães. Atenção, eu, na minha experiência pessoal, era uma coisa não negociável. Portanto, eu teria que arranjar forma de... E arranjei. Portanto, sim, foi uma loucura. Foi tudo ali muito, muito em cima, mas sim, não podia ter sido de outra forma. Para mim é mesmo não negociável, sem invalidar a experiência de outras mães. São os teus critérios, não é? E os teus critérios és tu que os defines e és tu é que... Sim. Ainda assim, houve uma altura que eu, sou sincera, eu ponderei pôr a Francisca na creche mais cedo, ela há de ir para uma creche, não é já.
na minha opinião, até aos 2 anos conseguir ficar com ela, acho que é bom. Ela já está quase a fazer 1 ano, isto passa a correr. Claro. Mas houve uma altura que me ponderei pô-la mais cedo na creche, lá está, porque esta loucura toda, às vezes, empurra-nos para aí. Mas consegui, com a rede de apoio, não ir por aí. Portanto, tudo ok. E imagina a comparação, como é óbvio, a tua experiência foi uma experiência atípica do normal português, que tem o trabalho das 9 às 5 e tem um filho, depois tem o marido, ou muitas vezes, às vezes, mães solteiras, ou que não têm os pais, ou neste caso os avós da criança, disponíveis para apoiar. Como é que tu consegues ver esta logística, tendo em conta a experiência que tu tens, nesse sentido? Tens alguma opinião sobre isso ou algum ponto de vista? Porque é uma coisa difícil, não é? A questão aqui é muito intensificar difícil. a dificuldade que existe. É muito difícil. Eu digo-te uma coisa, eu agora que sou mãe e vejo a intensidade e a dificuldade que pode ser alguns dias, que alguns dias têm, como estava a dizer, não desvalorizando nem invalidando, antes pelo contrário, valorizo muitíssimo e valido muitíssimo a experiência daquelas mães que têm que pôr o filho na creche, porque têm que ir trabalhar, porque não têm rede de apoio, porque pronto, essas guerreiras e essas mulheres que têm que lutar, um lutar diferente, cada experiência é diferente, mas é um lutar muito forte porque, ao fim e ao cabo, não têm como fazer de outra forma. E acho isso também muito bonito, o facto de não desistirem e de irem à luta e de utilizarem os meios que têm para fazer o melhor que conseguem, não é? Eu, felizmente, esse não negociável para mim consegui construí-lo. Ainda assim, aquilo que eu também percebi, e foi uma experiência um bocadinho de desilusão ao longo do caminho, foi que afinal se calhar não é este o meu caminho. Ou seja, se calhar não é bem a restauração, a idealização que eu tinha de abrir um espaço também não correspondeu bem à realidade, a expectativa versus realidade. Portanto, daí também eu ter ido para o curso de Psicologia, não é? Também já era um sonho meu há muito tempo, mas também é um preparar de futuro para conseguir dar à minha filha aquilo que eu acho importante. Conseguir gerir a minha agenda, conseguir trazer dinheiro para casa, mas acima de tudo fazer aquilo que gosto. Okay. Isso Mas é o mais conseguiste, importante. mas é engraçado porque lá está. O restaurante com o objetivo de estabilidade para a tua vida materna acabou por te dar estabilidade também e alguma liberdade para tu conseguires seguir o sonho de psicologia. Sem dúvida. A estabilidade que falas, há uma estabilidade de gestão de agenda e de horários, mas há uma prisão muito grande. Nós, quando temos uma empresa, seja ela qual for, deixamos de ter horários, deixamos às vezes de dormir, há coisas invisíveis que as pessoas não compreendem e é um trabalho muito, muito grande, uma preocupação, uma responsabilidade muito, muito grande, sem férias, sem folgas, sem se perceber bem qual é que é o nosso horário, tentando ir gerindo a agenda da melhor forma. É como a maternidade, nem tudo é rosas. É giro e ficou-me na cabeça o que tu disseste há bocado, que é valorizar as mulheres que fazem o melhor que elas conseguem. Eu queria só enaltecer aqui isso e falar um bocadinho mais sobre isto, porque efetivamente muitas vezes existe muita crítica sobre o vizinho do lado. Sim. Está a fazer assim, está a fazer errado, mas a maior parte das vezes as mulheres ou os pais estão a fazer exatamente aquilo que conseguem, Sim. o máximo possível, tendo em conta o contexto de vida, tendo em conta o contexto de conhecimento, de educação, tendo em conta toda a envolvente e a aprendizagem que tiveram. Portanto, só enaltecer aqui. Claro, sim. Sem dúvida que as pessoas, lá está, voltando àquela parte que nós falámos sobre a vontade. As pessoas, o mais importante é ter vontade, não é se trabalha aqui, ou se tem X dinheiro, ou se tem X horário, ou se.
É vontade, porque com a vontade e com amor, é como dizem aquelas senhoras mais velhas, com amor tudo se cria. E cria, com amor tudo se cria. Os bebés e as crianças querem mais a nossa presença, e quando digo presença não é em quantidade, mas em qualidade, ou seja, aquela mãe que consegue ir buscar o filho à creche e consegue ter a noção que o filho gosta de no banho brincar um bocadinho, e aqueles 10 minutos que a mãe perde ali e pensa, pá, não é por 10 minutos de estar à pressa para ele se deitar que isto vai ser melhor, porque se vai deitar à hora, e a mãe consegue estar ali aquele bocadinho com o filho. É isso que os filhos vão levar, é esses momentos com os pais, e às vezes é muito difícil no meio dessa azáfama toda estar presente, e há muitos pais que o fazem, né? Apesar de trabalharem muito e de terem um stress muito grande, estão ali para os filhos e estão a fazer isso pelos filhos, e isso é muito bonito e é muito importante, porque isso é tudo. Acho que isso é tudo. É um entregar É um entregar. É um entregar a própria vida, muitas vezes, o próprio tempo, em prol de. E o tempo é a coisa mais importante e valiosa, porque é a única coisa no mundo todo, que não dá para recuperar. O dinheiro recupera-se, as pessoas regeneram relações, recupera-se as coisas todas. O tempo é a única coisa que nós não recuperamos. E Portanto, temos de o entregar bem e a quem efetivamente merece o nosso tempo. é isso mesmo. E quem é melhor do que, do que os pequenos. É. Tu já sentiste que não conseguias fazer, não conseguias. Já senti. Eu não sei se seria bem o não conseguir ser mãe. Que fazer efetivamente é isso, não é? O não, sentir que não consegue, que uma pessoa não consegue ser pai ou não consegue ser mãe. Já senti isso nos primeiros dias. No pós-parto imediato senti muitas dúvidas, muitas. Aquilo que me assaltou a cabeça foi: o que é que eu fui fazer à minha vida, sabes? Isto é estranho de se dizer, pá, mas eu digo, pareça mal, não pareça, eu acho muito importante falar, porque eu, pelos vistos, não fui a única que passei isto, e percebi isso mais tarde, com a comunidade, consegui perceber que não fui a única e que isto não é assim tão mau. E agora digo, foi a melhor coisa que me aconteceu, eu estou super feliz, quero ter mais filhos, portanto, isto não é uma experiência má, isto é uma experiência diferente. Olha, costumo dizer que a maternidade é tipo atravessar um portal. Epá, eu senti mesmo que atravessei um portal. A sério. Imagina, eu parece que atravessei um portal onde não há volta a dar. Só que esse choque é tão grande que eu, imagina, olhava para trás e pensava: o que é que eu fui fazer à minha vida? Porque nasce uma identidade nova, sabes? Há muita coisa que fica diferente e nós não estamos preparados para isso. Mas sim, já houve momentos em que pensei que não era capaz. Ainda hoje tenho dias caóticos, mas no meio do caos, aquilo que me dá aquele alento é ver a cara da minha filha, super simples, super tranquila, a sentir a minha energia, e aí uma pessoa abranda e pensa: não, isto é que importa, não é? Não é mais nada, portanto, e consigo abrandar. E aliás, esse esforço de acalmar e tentar perceber é fundamental para eles, porque as energias que nós passamos às crianças, Que eles sentem tudo. eles sentem tudo. Bom, eles sentem tudo Eles mesmo. podem não falar, eles podem não ter a percepção visual ainda desenvolvida, mas o sentido energético que a mãe ou o pai lhe transmite, especialmente a mãe neste caso, transmite. É assim, repara, o que tu disseste faz todo o sentido. Eles ainda não têm, e recém-nascidos principalmente, o sentido de visão completamente estabelecido, portanto, eles não se conseguem expressar, nem fazer entender, nem percebem bem o que é que se está a passar. Portanto, para a sobrevivência deles, naquele espaço de tempo, a sobrevivência deles depende da leitura que eles fazem da energia da mãe, porque a mãe é que os vai fazer sobreviver. A mãe e o pai, mas neste caso, nos primeiros tempos, é dia de mãe-filho, não é? Normalmente passa 9 meses dentro da barriga da mãe. Quando sai, fala-se na esterogestação, que é os 3 meses cá fora, ainda é um replicar do ambiente dentro da barriga. O bebê ainda acha que está na barriga, não percebe o que é que se está a passar, pronto. E então a sobrevivência dele depende da cuidadora, da mãe.
se ele não conseguir ver nem ouvir e ainda se está a habituar aos sentidos, a leitura energética que ele faz é que vai mostrar-lhe se ele precisa de chorar para chamar alguém, se alguma coisa não está bem ou não. A sobrevivência dele depende disso. Portanto, eles são mesmo muito, muito sensíveis à energia da mãe. Muito. É engraçado, porque lá está, eu sou muito observador e gosto muito de ver e tentar perceber, e vê-se perfeitamente nos filhos de amigos, vê-se perfeitamente quando é que as crianças são mais calmas, quando é que são mais estressadas. Sim. Bebés. Sim. Bebés. Sim. Nota-se perfeitamente a ligação que existe. Por acaso é engraçado. E a É que eles correlação. absorvem tudo. Tudo. Absorvem tudo. É muito giro, por acaso. Tu sentes que estás mais forte hoje? Sinto. Mudaste para melhor? Sim, ainda estou a mudar. Isto é um processo que nunca acaba. Mas sim, a maternidade trouxe mais consciência da força que posso ter, sim. Engraçado. Tens conselhos... Tu falaste aí na parte da comunidade. Na parte da Sim. comunidade e do sentimento de ok, só eu é que estou a passar por isto. Tu tens algum tipo de conselhos para outras mulheres que tu sentisse assim, ok, eu passei por isto sozinha, mas depois, como tu disseste bem, viste que afinal havia mais pessoas a passarem pelo mesmo? Olha, aquilo que me ajudou, e é isso que posso dizer, foi o sentido de pertença, portanto, estar em grupos, seja das redes sociais, num WhatsApp, qualquer coisa em que há um espaço para se partilhar o que se está a sentir e há um sentimento de pertença, um acolhimento desse sentimento, sem julgamentos, com compreensão, isso é muito importante. E acho também, depois também me ajudou ali no início uma aula online assíncrona, portanto a aula foi gravada e eu fui ouvindo consoante conseguia, da psicóloga Filipa Maló Franco sobre o sono do bebê. Porque uma das coisas que me fez muito mal e que faz às mães todas de certeza é a privação do sono. Então, a privação do sono, isto é usado como tortura nas guerras, não é? Nos prisioneiros, é mesmo uma tortura e às vezes leva-nos meio que a uma nuvem e uma bolha que nós parece que nunca mais vamos sair disto. A privação de sono é muito complicada, mas não é para sempre. Portanto, e nós quando estamos nesse momento parece que isto nunca mais vai, a minha vida mudou, isto nunca mais vai acabar. Não é. Mas aqueles 2, 3 meses, a tal esterogestação, é de recolhimento. Eu tive a Francisca no início do verão, foi mais difícil para mim esse recolhimento. Acho que o bebê que nasce de inverno, já sei que as mães, que os bebés nascem de inverno vão dizer ai, as bronquiolites e o frio. É verdade, eu sei. Mas eu sou uma mamã de verão e digo, custa muito estar cheia de dores em casa, no recolhimento com o bebê e ver toda a gente a ir para a praia e estar só lá fora. É outro tipo de dor, não é? É isso. Em todas as experiências há um tipo de dor e há coisas boas. Portanto, é muito por aí. É muito por aí. Tu achas que existem mães que muitas vezes não questionam ou não entram nessa rede de contactos, nessas comunidades, por vergonha ou por medo de estarem a dizer baboseiras? Ou Acho. com medo de estarem a errar ou estarem a dizer alguma coisa que vão ser julgadas por estarem erradas? Sim, olha, eu tive uma experiência de uma mãe que me disse que sentia algumas coisas que não sabia se era normal ou não. Isto foi até num grupo Facebook em que, já não me lembro, era um post em que a mãe estava-se a queixar que estava muito deprimida e não sei o quê, e eu mandei mensagem e disse, se quiseres mandar mensagem privada, falamos um bocadinho. Ela mandou e nós estivemos a falar um bocadinho, estive a partilhar com ela aquilo que foi a minha experiência e dei-lhe o contacto da psicóloga que é especialista nesta área, para ela poder ser vista pela psicóloga, mas aquilo que ela me disse foi exatamente isso. Não conseguia falar, portanto, ela procurou-me a mim uma desconhecida, uma perfeita desconhecida no Facebook e aí teve a capacidade de se abrir porque sou uma desconhecida e por todo o outro lado do ecrã, não sabe quem eu sou. Mas isso é muito importante, dizer que sim, as coisas boas são para se partilhar, não é? São melhores quando são partilhadas, mas as coisas más, principalmente desta altura, ou menos boas, também são muito importantes de partilhar, de pedir ajuda,
porque há muitas mulheres que ainda têm muito medo e problemas em falar, porque pareça mal ou porque muitas vezes não sabem lidar e acham que quem está à volta também possa não saber. Portanto, isto é uma altura da vida que é muito importante falar mais sobre ela. E o que é que tu aconselhavas a mulheres que estão nessa fase ou nesse pensamento? Olha, aconselho, como estava a dizer, os grupos, essa comunidade, procurar grupos, seja nas redes sociais, presenciais não há muitos, na verdade, e às vezes nas redes sociais funciona melhor. Lá está, é aquele efeito de não estar. Pronto, e uma mulher que esteja no pós-parto também não tem facilidade em estar a sair de casa, mas esses grupos, não ter problemas nenhuns em fazer perguntas às enfermeiras, há cursos de parto. Não há de pós-parto, não há muitos de pós-parto, mas nos cursos de parto, as enfermeiras que dão os cursos podem tirar algumas dúvidas, até por exemplo sobre o aleitamento. Portanto, a amamentação às vezes traz alguma dor e alguns desafios para as mulheres. Isso tem que ser falado, ok? Não desistir sem falar com uma enfermeira, e consumir mais conteúdos sobre esta temática. Eu, como disse, uma coisa que me ajudou muito foi ouvir com os fones, enquanto a Francisca dormia pequenina, uma consulta, uma aula sobre o sono, em que aí fez-se luz. Ou seja, às vezes é preciso desmistificar certos assuntos pequeninos, que dá ali um clique e tu ficas mais liberto. Deu-me um clique em que essa psicóloga na aula dizia: é normal o bebê despertar de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, mesmo que não seja para comer. O bebê, para sobreviver, tem que saber que a mãe está lá. Ele pode despertar só para ter o toque e para ver que a mãe está ali e volta a dormir. E eu pensei: então não se passa nada de mal com a minha bebê, está tudo bem. Ela está a sobreviver e eu estou aqui a mostrar-lhe que ela pode sobreviver. Portanto, ok, vou ter que me habituar a isto de acordar de hora a hora se for preciso. Pronto, vamos normalizar. Porque muitas vezes é isso que tu estás a dizer, é o sentido de... Tu estás-te a responsabilizar de uma coisa que muitas vezes não é nada. Né? Na realidade, estás a criar A culpar. a culpar e a criar ali um pequeno problema, porque é um medo que tu tens de não estares a fazer as coisas corretamente, ou da melhor forma possível, porque tens ali um ser vivo à tua frente, né? Tens Sim. uma criança, tens um filho, é um amor tremendo, e de fazer o melhor que tu podes. Sim. Aí entra a informação. Por isso é que é tão importante consumir, e até na gravidez que se tem mais tempo, preparar, já que não há muitos cursos pós-parto, mas preparar, consumir esses conteúdos dessas psicólogas com atenção, que têm mesmo que ser psicólogas da ordem dos psicólogos, não são terapeutas de sono e terapeutas não sei o quê, não convém. Esta Filipa Malofranca é muito boa e todos os psicólogos que estão na clínica dela também têm páginas e partilham conteúdo muito bom. Os livros dela também, as aulas assíncronas também, que preparam depois para o pós-parto e para nós percebermos que não, está tudo bem, não se passa nada de mal comigo, eu não estou a fazer nada mal, isto é biológico do bebê, isto é normal. É importante esta informação ser consumida e integrada antes do parto acontecer. E nós demos aqui muitos conselhos às mulheres. Consegues dar algum conselho aos homens, aos consigo? pais? Claro que consigo. Espera aí. Precisamos de muitos. Não, mas na realidade, para tentar dar uma visão diferente, uma visão do lado da mãe, do lado da mulher, Assim, tentar transmitir um bocadinho a tua visão. Acho que para os pais também não é nada fácil. Pode não ser nada fácil. É abissalmente diferente, mas também acho que é um momento de muita transformação, em que a dinâmica do casal muda completamente, não é? Dá uma volta de 360 graus. É um bebê, é um terceiro elemento, apesar de ser dos dois. A logística muda toda, a mulher muda muito, o corpo, as emoções, e pode haver alguma dificuldade em lidar com estas transformações, ou em o homem perceber o que é que ele pode fazer ou não fazer para não irritar a mulher, porque a mulher sente-se muito mais irritada. Olha, eu dou-te um exemplo. Eu lembro-me de, no pós-parto imediato,
ouvir todos os barulhos da casa como incrivelmente ameaçadores, porque a minha bebé vai acordar. Ela nunca acordava com barulho nenhum, pronto. Mas imagina, o Nuno ia à cozinha e mexia um copo com uma colher e eu estava no quarto cheia de raiva a pensar: pá, este gajo não percebe que a nossa bebé está a dormir, pá, vai-me acordar. Isto também é hormonal. Isto também é hormonal e é biológico, para garantir que o bebê dorme, a sobrevivência, tudo é ameaçador. Portanto, é aquele recolhimento daqueles primeiros meses do pós-parto. É normal. Mas eu, se lhe dissesse isso, eu percebia na cara dele alguma incompreensão do género, mas eu só fui mexer. Entendes? E então, sei que também não é fácil para os homens, para os pais. E é preciso uma boa dose de compreensão e de informação. Eu acho que a melhor coisa que se pode fazer é informar tanto o homem como a mulher das transformações que vêm daí. É mais fácil de lidar. E se calhar também tentarem ser um bocadinho mais ponderados nessa altura, nessa fase. Né? Porque é uma fase mais, como tu dizes, uma fase mais vulnerável. Eu ia dizer disfuncional no sentido Também pode ser. Sim. É uma descoberta, não é? Eu acho que também faz muita falta, e é um conselho que eu também acho que é importante dar, faz muita falta mais proatividade e mais presença da parte dos homens. Eu acho que, sem querer generalizar, atenção, mas é aquilo que eu vou vendo de forma geral, pronto, aquilo que eu vou vendo é que o homem, quando não sabe muito bem o que fazer ou como lidar, tem tendência a ficar um bocadinho mais de lado. Pronto. E como eu disse, biologicamente a mãe meio que mete as garras de fora nesta altura, porque também é biológico, não é? É hormonal. Mas se o homem perceber isso e souber isso, e mesmo assim não é o que é que precisas ou no que é que posso ajudar, não, é integrar a dinâmica do bebê e perceber qual é a rotina e a dinâmica do bebê e só fazer, que é o que a mãe faz. Mas isto aprende-se, não é? A mãe aprende, o pai aprende, portanto, com vontade, tudo se aprende. Tudo se faz. E já agora, para falarmos também um bocadinho das opiniões externas. Ui. Sem prolongar muito, porque isso dava tema de conversa para mais uma hora de conversa. Não é? As opiniões externas. Porque há muita gente que fica sentida com as opiniões externas e na realidade elas não têm valor nenhum. É isso. Porque o filho é teu, não é? É isso. E tu tens, lá está, tu se estiveres a fazer um processo normal daquilo como nós estivemos a falar até agora, se estiveres a fazer um processo normal e a seguir os planos normais, a fazer as preparações, a ler, a estudar, a tentar perceber qual é a reação da criança, como é que faz, tu vais saber, inevitavelmente. Olha, eu tenho algumas coisas que são não negociáveis porque não tenho que a justificar. Ou seja, não é porque li, porque aprendi, porque vi um estudo, é porque é minha filha. E eu é que sei. Pronto. Agora, há coisas que para mim são não negociáveis, como por exemplo, a minha filha não há de consumir açúcar até X altura. E aquilo que eu fiz foi pedir à família nuclear, portanto, à rede de apoio, para, por favor, não lhe darem açúcar. E aquilo que eu espero é que respeitem, que não me venham dizer, mas é só uma vez, mas eu não quero nem uma vez. Ok? Pronto. E aquilo que eu espero é esse respeito. Quando não há esse respeito, e quando há muita opinião externa, torna-se muito difícil, às vezes, lidar com isso, porque é uma altura de vulnerabilidade e eu estou sempre em dúvida. Ou seja, eu estou num percurso de transformação, de melhoramento de mim própria para poder dar o melhor de sempre à Francisca. Estou num processo de crescimento com a Francisca e tenho sempre dúvidas. Portanto, eu não sei nada. É o que eu costumo dizer, eu não sei nada, mas estou a descobrir. E quando tenho muito ruído, o que eu faço é ir vendo o que é que me serve. O que não me serve eu descarto automaticamente. Às vezes nem preciso de ir ver. Há coisas que me dizem que eu... Não está. E eu também queria dizer que a intuição de mãe existe. Isto é mesmo verdade. E aquilo que às vezes vem nos livros ou que as psicólogas dizem pode ser muito bom se nos servir. Aquilo que não nos servir não é por estar no livro ou por ser desta psicóloga que nós vamos ter que fazer. Acima disso tudo está sempre o nosso sentimento de mãe do que é melhor para aquele bebê. Porque como tu disseste,
não há nenhum livro onde venha tudo como é que se faz. Há o saber, portanto, há uma literacia que se pode fomentar, há um saber procurar informação que nos serve e o que nos servir, nós usamos com a nossa intuição. Portanto, as opiniões externas às vezes podem ser um ruído, se soubermos transformá-las em conhecimento e em perceber o que é que serve ou não, ótimo. Opa, se não tivermos para isso, também não há problema nenhum. A vida segue e, desculpa lá, é como se costuma dizer, os cães ladram e a caravana passa. É verdade. É mesmo assim. E os erros, lá está, os erros fazem parte da vida. Os erros fazem parte, o errar, fazem parte Do do crescimento. crescimento. A questão principal é aquilo que tu disseste logo ao início, que é o nosso sentimento de culpa, a nossa percepção do erro. Sim, A partir do momento em que tu tens percepção do erro, tu inevitavelmente vais tentar não o repetir, sim, não é? Porque se é um erro para ti, claramente não queres repetir. sim. Portanto, Olha, acho que é um bocadinho por aí, nesse sentido. É, e aquilo que eu descobri, e eu era muito perfeccionista, é que na maternidade, na parentalidade, não há muito espaço para perfeccionismos. Não vai ser perfeito nunca. Vai ser o melhor que se pode fazer. Isso chega. Olha, eu acho que, na minha opinião, aquilo que os bebés e as crianças querem não são pais perfeitos, porque elas não sabem o que é o erro ou não é o erro, não é? Elas querem pais presentes, o mais presentes possível, mesmo que errem. E uma coisa que eu acho importante é pedir desculpa aos filhos quando se erra, não ter o orgulho perante uma criança de não pedir desculpa e de não dizer, olha, a mãe errou. Porque nós estamos a criar seres humanos, né? E desde o berço é que se criam pessoas que saibam pedir desculpa, que saibam acarinhar um pedido de desculpas. E a mãe e o pai não são nenhumas figuras que nunca erram, portanto, são humanos. Estamos a criar humanos e somos humanos. Às vezes pode haver um dia um bocadinho mais caótico e estressante em que um pai e uma mãe grita com o filho. Quando digo isto, quer dizer, não falo de bebés que não se sabem expressar, mas às vezes é, olha, tens que ir lavar os dentes e há ali, tens que ir tomar banho e há aquela altura das birras que é normal e às vezes um pai pode gritar e acho que é muito importante saber reparar, ensinar às crianças que as relações são assim, não há relações perfeitas, não há pais perfeitos, não há nada perfeito. Há um saber reparar ou não, um saber regenerar. E o saber regenerar passa por dizer, olha, errei, desculpa. Exatamente. Muito bem. Acho que ficamos por aqui muito bem. Só te queria perguntar o que é que tu achas, o que é que para ti é a felicidade? Olha, a felicidade é a minha filha. Pronto, é fácil. Escapei-me esta, não foi? E tu hoje és feliz, não é? Hoje és Sim, feliz. olha, a com ela. felicidade acho que está nos pequenos momentos e está na realização pessoal. E a minha realização pessoal passa por investir em mim e investir em mim como mãe da minha filha. Estou a investir em mim com o curso de Psicologia, estou a investir em mim quando leio um livro, sou feliz quando leio um livro, sou feliz quando ouço uma música que me apetece. Sou feliz quando ouço um podcast, sou feliz quando estou a mudar a fralda à minha filha e ela sorri para mim. Portanto, a minha felicidade é nesses pequenos momentos, é nesses que eu estou feliz. E existe aquele sentido clichê de a felicidade é o processo, mas efetivamente é o processo, não é o resultado final. Não é? Porque tu passas a maior parte do tempo no progresso, no desenvolvimento e depois ali, muitas vezes, isto acontece muitas vezes em, por exemplo, olha, lembro-me, por exemplo, dos casamentos. O casamento é um dia que tu chegas, é só um dia, na realidade, a festa. E é um dia em que se gasta muito dinheiro. Ganha-se Só por um gasta-se dia, muito dinheiro. imagina. Mas toda a preparação, é um processo, isso tem de ser uma felicidade. O processo, tens de levar as coisas, e quem diz casamento diz outros desafios quaisquer, outros objetivos. Olha, mal comparado, preparação para o parto, tens meses de preparação para umas horas. Casamento, tens 1 ano ou meses de preparação para um dia. Exatamente. E depois? Exatamente. Não é? E depois? Não é sobre o dia, não é sobre as horas. É sobre o depois. Exatamente. Sempre. É sobre o depois, porque o depois é o dia a dia. E é isso, é estar no momento presente, é estar presente no dia a dia. E é aí que nós vamos buscar a felicidade. Porque é o que tu estás a dizer.
Opa, se nós vamos estar à espera que quando eu tiver aquele trabalho é que vou ser feliz, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver um filho. Sabes que é engraçado, que ontem estava a falar com um amigo sobre isto e estávamos efetivamente a falar sobre as pessoas que esperam pelo Euromilhões. Pois, não. Estou à espera de começar o Euromilhões. Mas tens de fazer alguma coisa Isso enquanto não estás à pode espera. esperar. Tu podes esperar pelo Euromilhões, não tem problema nenhum. A questão é, enquanto estás à espera, podes ir fazendo coisas úteis, não é? Pois, para que te sintas feliz Exatamente. nessa espera, até podes, é legítimo esperares por isso, mas Exatamente. depois convém estar feliz. Muito bem, Filipe. Olha, muito obrigado. Obrigada eu. Obrigado por vires aqui, obrigado pela tua forma educativa que explicaste e por partilhar a tua Espero experiência. que tenha sido útil. Super útil. Pelo menos eu adorei. Pronto, obrigada. Agradeço à Filipa, um beijinho a todas as mães, a todos os pais que estão a passar por isto. Se tiverem dúvidas ou se houver alguém que precise de ajuda, entrem em contato connosco. Nós também partilhamos, pedimos à Filipa. A Filipa também pode partilhar algumas comunidades, algumas coisas. Sintam-se à vontade para entrar em contato connosco. Um grande beijinho e esperem pelo próximo episódio, que vai ser também tão bom como este. 3, 2,